Boa tarde, Muralha. Boa tarde. Naquela fase que o Coritiba teve positiva dos 10 jogos que ele ficou sem perder, a reação começou num jogo no Couto, num jogo difícil contra o São Bento, né? Acho que até você entrou no decorrer do jogo. E na época, tanto vocês jogadores quanto o Humberto comentaram que o time estava indignado com a fase que o Coritiba estava vivendo, de instabilidade. Você acha que está faltando isso agora e, de repente, chegou o momento do grupo se indignar diante de uma derrota no Clássico, diante de uma vitória em 7 jogos para conseguir retomar um caminho mais positivo aí na Série B? Então, acho que eu até falei nesse meio tempo sobre... A gente teve uma conversa entre nós jogadores, né? Foi depois de uma derrota contra o Criciúma, a gente acabou perdendo no último minuto. E a gente teve uma reunião e a gente falou, né? Acho que agora é o momento, a gente tem que ter mais atitude, mudar, para que a gente possa ter bons resultados. E a partir dali a gente teve uma boa sequência de vitórias, né? Então acho que a gente não tem mais tempo para oscilar. O campeonato acho que falta 2 meses para o término, então a gente, a partir de amanhã, depois do jogo já do Paraná, diante do Clássico lá, que a gente infelizmente saiu com a derrota, a gente já tem que mudar para que a gente possa conquistar o nosso objetivo no final da temporada. Muralha, para aquele torcedor que de repente está na dúvida se vai ou não no jogo amanhã, o que você pode passar para ele que o time terá essa atitude diferente e que vai conseguir a vitória, e que vai conseguir, na verdade, ficar, se não entrar, mas muito próximo da zona de classificação? Então, né, acho que Papai do Céu, como tu disse, né, está sendo muito bom com a gente, e mesmo os revés que a gente vem tendo, a gente está ali muito próximo do G4, com um jogo a menos ainda. Claro que a gente não tem que contar com isso, tem que contar com os jogos que a gente tem pela frente, e respeitando o Guarani, que está aí numa ascensão muito boa, que está aí alguns jogos sem derrota. A gente tem que entrar amanhã para poder vencer, né? A gente tem que trazer de volta o torcedor para nós. E eu convido aqui a todos que possam ir lá, que pode ter certeza que a gente vai ter uma atitude melhor, vai entrar, vai brigar. Claro que todos os jogos a gente entra, a gente briga, às vezes os resultados não vêm, são coisas do futebol, mas amanhã a disposição vai ter que ser primordial para que a gente possa vencer. Muralha, no final da partida o Rodrigão até acabou comentando que o clube não está vivendo um bom momento. Está vivendo sim um bom momento, e quem está dizendo isso é a imprensa. O que você acredita? É realmente isso acontecendo? Está um momento de até assumir um pouco os erros e tentar mudar em campo? Cara, eu acho que, particularmente dizendo, sim, algumas coisas são implantadas, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem uma cabeça muito boa, nosso elenco é um elenco muito bom, é um grupo muito fechado. A gente sabe que diante de derrotas vão existir críticas, faz parte do futebol, da nossa profissão, né? Mas de fato a gente tem que mudar, né? Não tem tempo mais para oscilar, temos que ter uma regularidade boa para que a gente no final, como eu disse, ter o nosso acesso tão esperado, não só por nós jogadores, mas por parte da diretoria, por parte da torcida que está aí, acho não, né? Está no 2º ano na Série B, então a gente tem que entrar, dar o nosso melhor para poder fazer o resultado positivo. Muralha, queria que você falasse um pouquinho mais, se fosse possível, dessa conversa que vocês tiveram pós-clássico, né? Você comentou que na outra vez funcionou contra o Criciúma, né? E agora contra o Paraná você acabou comentando que teve de volta, que agora não tem mais tempo, né, de oscilar, tem que ter regularidade. E teve esse final de semana uma polêmica de jogadores saindo para balada após o jogo do Paraná, após a derrota. Como vocês veem isso? O elenco está fechado, tudo mais, mas a torcida não está parecendo para elas que tá assim, que o time está tão focado assim nessa briga pelo acesso. Tem alguma coisa para falar para o torcedor? Eles cobram muita gente para perguntar e a gente tem que acabar perguntando. Então, acho que a nossa conversa que a gente teve foi depois do jogo do Curitiba, do Criciúma, né? Mas a gente teve sim, ontem, né? Respondendo a sua pergunta em relação ao que ocorreu aí após o Clássico, é uma situação interna. A gente teve uma conversa muito séria ontem com o Jorginho, com o Pastana, né? Então acho que a gente se resolveu entre nós, estamos sim comprometidos, temos aí um grande desafio amanhã, então cabe nós mudar essa situação, só depende de nós. Então a gente tem que ter muita seriedade, cabeça boa, né? Saber que a gente vai receber críticas sim, não só por causa da derrota num clássico, que é sempre ruim, mas pelo acontecimento que houve depois do jogo. Mas o bom é que amanhã já tem um jogo e a gente já pode mudar essa história novamente.
Muralha, eu queria que você comentasse uma fala do Jorginho depois da partida, que o Coritiba entrou um pouco lento. E depois, no segundo tempo, vocês até tiveram maior posse de bola. Claro, você não estava jogando, eu sei, mas a sua avaliação, né, de fora da equipe como um todo. Por que você acha que houve essa lentidão no início e por que você acha que o Coritiba não conseguiu converter essa posse de bola maior em gols até para sair com a vitória no Clássico? Então, eu acompanhei a partida pela televisão, né? Eu queria poder ter ido no jogo lá, junto com meus companheiros, mas infelizmente não deu para eu ir. Mas eu vendo da televisão, sim, eu acho que concordo com o Jorginho, a gente entrou um pouco morno demais, se passando por um clássico, né? Acho que não só pelo clássico, qualquer jogo que seja, a gente tem que ter um pouco mais de atitude, entrar um pouco mais vivo no jogo, porque a gente tomou 2 gols muito rápido e para tu reverter no clássico é difícil. Mas a gente tem que pegar isso e usar como lição, né, os erros, aprender com eles, para que não podemos cometer novamente. Nos próximos 4 jogos, o Coritiba pega 4 times que estão ali na parte de baixo. Apesar que você comentou aí do Guarani que vem numa ascensão, mas são times que estão lá na parte de baixo. Sinônimo de facilidade ou ainda pior no momento como esse, enfrentar esses times que estão tentando sair ali de baixo? Acho que todo jogo é difícil, nego, porque, que nem tu disse, né? Tem uns que estão brigando para sair da zona do rebaixamento e, particularmente dizendo, eu acho muito mais difícil você jogar com clubes que vêm nessa pegada do que aqueles que estão acima, porque os que estão em cima se torna um jogo mais jogado, né? Os times estão um pouco mais encaixados, então dá um jogo bonito, vamos dizer assim, e os de baixo eles vão entrar para guerrear e a gente tem que guerrear da mesma maneira para que a gente possa vencer os jogos. Os melhores jogos do Coritiba, acho que você vai se lembrar e talvez concordar, Coritiba começou sufocando o adversário, jogando numa intensidade muito alta. Em alguns jogos no Couto Pereira não aconteceu isso, e quando não aconteceu isso, o time não conseguiu engrenar no jogo. Está faltando isso, saber justamente acordar naquele dia onde tenha pelo menos uns 8 jogadores que estão num dia bom, a maioria, na verdade, para sufocar o adversário desde o início, tentar fazer o resultado ali já no início, para não dar chance para o adversário. Está faltando isso, Muralha? Olha, sinceramente, acho que está faltando sim, né? Como eu te disse, né? A gente precisa um pouco mais de atitude. Acho que a palavra-chave para esse nosso momento, para que a gente possa melhorar e ter novamente aquela intensidade dentro de campo, é isso, atitude de querer mudar, de querer entrar para poder, de fato, fazer algo diferente. A gente precisa fazer algo diferente. A gente não pode manter da mesma forma que a gente está, porque senão a gente também não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, se a gente voltar naquela pegada que a gente estava durante aqueles 10 jogos, a gente com certeza vai ser vitorioso. Mas é um dia de cada vez, um jogo de cada vez. O próximo jogo é o mais importante para nós. De fato, a gente tem que entrar como se fosse uma final, porque a gente não tem mais tempo para perder. Muralha, o Jorginho, na coletiva pós-jogo, falou que serão 13 finais daqui para frente, né? E você, como já disse, que a palavra agora tem que ser atitude. Mas o que você concorda com o treinador? O que falta para mudar, para ser 13 finais realmente daqui para frente para o Coritiba? Acho que tem que ser comportamental, né? Nós temos que entrar conscientes disso, que realmente é uma final. São 13 finais, mas a gente quer, antes disso, já estar com acesso, né? A gente quer fazer o possível para que a gente possa conseguir isso. Sabemos que é muito difícil, que há muitos pontos para ser conquistados, mas a gente sabe que temos capacidade. Nosso elenco é um elenco muito bom, né? A gente não tem só uns jogadores, a gente tem um grupo de grandes jogadores e quem quer que seja que vai entrar, que vai jogar, vai corresponder com isso. Então a gente quer, a partir de hoje, de ontem, da nossa conversa, temos que mudar o nosso comportamento.